Mais uma vez, boa noite. Nós já degustamos um pedacinho do pão material, né? Foi os presentinhos. Daqui a pouco tem outro pão material com um lanchinho. Mas agora chegou o momento mais importante. Nós vamos agora degustar o pão espiritual. Hoje, o tema da mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para nós não poderia ser outra. A mãe que entregou seu filho a Deus. Forte, né? Que mãe seria capaz de entregar teu filho ao nosso Deus? Né? Hoje celebramos uma das bênçãos mais preciosas que Deus deu ao mundo. Vocês, irmãos. Essa é uma das bênçãos mais preciosas que o nosso Deus deu para cada um de nós. Por que para cada um de nós? Porque cada um de nós temos ou tivemos mãe um dia. E essa é uma bênção que não tem tamanho. O amor de uma mãe, igreja, é talvez o reflexo mais próximo do amor de Deus em forma humana. E é. Vamos fechar nossas fontes mais uma vez e pedir a presença do nosso Santo e Bom Espírito. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, vou ministrar a sua palavra. Que não seja eu falar, mas seja o Senhor falar através de mim. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, o coração dessas mãezinhas que estão aqui presentes, para ouvir um pouquinho do teu amor, ouvir um pouquinho da tua grandeza. É que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não existe amor maior do que o amor de mãe aqui na terra. Não existe o reflexo maior do amor de Deus que não seja o reflexo humano de uma mãe. Por quê? Ela é paciente, ela é incansável, ela é sacrificial. Qual de nós nunca viveu essa experiência? Qual de nós nunca tivemos uma mãe que sacrificou por cada um de nós? Qual de nós nunca teve uma mãe tão paciente, mesmo a gente sendo aborrecente? Qual de nós nunca teve uma mãe incansável em querer o melhor para nós, em sacrificar a si próprio pelos filhos, procurar dar o melhor para os seus filhos, até muitas das vezes deixar de ter para tirar de ti e dar para os seus filhos? Mas também sabemos que ser mãe não é fácil. Quem me disser aqui essa noite que ser mãe é fácil, não é verdade. Não é fácil. É uma missão que exige força, fé e muitas vezes entrega. A gente precisa ter entrega para cuidar dos nossos filhos. Nós necessitamos ser uma mãe de fé para cuidar dos nossos filhos, principalmente no mundo onde vivemos. Neste Dia das Mães, vamos olhar a história de Ana, uma mulher que nos ensinou o poder da oração, da fé e da entrega. Vamos conhecer um pouquinho do relato desta mulher, que foi uma mulher segundo o coração de Deus. E vamos entender por que ela foi uma mulher segundo o coração de Deus. E principalmente, o que significa ser uma mãe segundo o coração de Deus. Vamos para Samuel, o livro de Samuel, 1 Samuel. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. 6 e 7. Pode ler, irmão. E a sua raiva, ou a sua rival, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mala. E assim fazia ele
de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, e outra a irritava, por isso chorava, e não podia. Vou explicar aqui para que a igreja entenda. Ana, igreja, ela não podia ter filho. Ana era estéril. E na cultura onde Ana vivia, isso era terrível, uma mulher não poder ser mãe, não poder exercer a maternidade. Isso era uma dor profunda para Ana. Ana não se sentia desigual, ela se sentia diferente das outras pessoas, em que na sociedade que ela vivia, não ser mãe era como se a mulher fosse rejeitada. Ela era provocada, humilhada e mesmo assim não perdeu a fé. Ana, ela era casada com deixa eu lembrar aqui o nome, Eucana, isso mesmo. Só que naquela época existia casamento, os homens podiam casar com mais de uma mulher. E Eucana tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E essa Penina ficava zombando de Ana, porque Ana não poderia ter filho. E quando Ana saía para orar, ia para um templo orar, ela ficava mangando, ela ficava falando coisinhas com Ana, porque ela não poderia ter filho. Aí o que acontecia? Ana chorava, orava e buscava ao Senhor. E naquela aflição, Ana, ela entregou-se completamente a Deus. Ela rasgou o coração a Deus e ela disse a Deus com uma fé tremenda que se ela pudesse engravidar, se o Deus dela dasse um filho a ela ia entregar ele para ele. Ela ia entregar ele para servi-lo completamente. Então, quantas mães aqui já choraram pelos seus filhos, assim como Ana chorou? Quantas já sentiram dores que ninguém viu? Ana representa todas as mulheres que enfrentam o desafio, espere e ainda assim continuava confiando em Deus. Ana enfrentava o desafio. Ana lutava para engravidar, mas ela lutava sem êxito. Ela lutava, só que ela tinha uma fé tremenda. Ela acreditava que o sonho dela poderia ser realizado através da fé dela. Quantos de nós, quantas mães aqui essa noite já não passou pela mesma situação de Ana? Já não enfrentou um problema com os filhos, enfrentou um problema que aos olhos nossos seria impossível resolver. Só que muitas mães aqui nessa noite representam a Ana. Ana era uma mulher temente a Deus, era uma mulher cheia de fé, e ela era sincera com o nosso Deus. Muitas das vezes nas nossas aflições, quando a gente tem problema de maternidade com os nossos filhos, é assim que a gente faz como Ana. E se não fazemos, devemos fazer. Quantas das vezes nossos filhos estão passando por problemas, por desafios, e nós, quebrando o nosso coração, rasga o nosso coração e entrega completamente a Deus. Ana ora com o coração quebrantado. Ela fala com Deus, derrama a alma, e mais, ela faz um voto a Deus, como eu disse anteriormente. Senhor, como está registrado em 1 Samuel 1,10, Senhor, se me deres um filho, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Ana falou com Deus. Só que quando Ana falou com Deus, ela não falou simplesmente da boca para fora, ela falou do coração para dentro. Ela estava sendo sincera. A fé dela estava abundante naquele momento que ela fez esse voto ao nosso Deus. Aqui está a maior marca de uma mãe de fé. Ela reconhece que seu filho não é dela e o dá ao Senhor, como está registrado lá em Samuel 1,10 em diante. Ana, ela é fiel a Deus. Ela faz aquele voto a Deus, mas ela não volta atrás. Quando Deus concedeu um milagre na vida de Ana, que para muitos era impossível, mas para Ana não. Lembrando que para Ana não era impossível, porque ela sabia o Deus que ela tinha.
Ela tinha um Deus que tudo pode. E aquele Deus que tudo pode na vida de Ana, pode na vida de cada uma aqui essa noite. Ana é uma mulher que representa muitas irmãs hoje. Quantas de nós estamos de joelhos nessa madrugada? Quantos de nós não rogamos ao nosso Deus para cuidar, proteger os nossos filhos? Quantos de nós nunca perdemos a esperança de ter um filho aos pés de Deus, ter um filho que volta para Deus? Esse é a mulher segundo o coração de Deus. Hoje muitas mães oram pelos filhos que se afastaram do caminho de Jesus, que estão enfrentando lutas na saúde, nos relacionamentos e nas escolhas. Quantas mães aqui essa noite não tem um filho ou conhece o filho de alguma mãe que fez mais escolhas? Eu conheço dezenas de filhos que fez mais escolhas. Conheço também dezenas de mãe que está passando pelo vale da sombra por conta dos filhos dela que fizeram uma má escolha. Quantas mães aqui não estão de joelho rogando ao nosso Deus, orando, rezando da maneira dela e pedindo ao Deus que restaure a saúde dos filhos de vocês? Quantas mães não estão orando a Deus porque os filhos estão vivendo um relacionamento que não agrada o coração de Deus, um relacionamento que machuca o coração do nosso Deus? E Deus ouve cada oração. Deus, Ele não deixa uma lágrima sequer voltar vazia. Mães, se vocês oram pelos seus filhos, mesmo que eles não estejam passando por problemas no momento, ore por ele. Continue orando, continue rogando, coloque o joelho no chão, porque Deus é um Deus longânimo. Não vamos esperar acontecer alguma coisa para a gente orar por Deus. Vamos orar por Deus agora. Vamos pedir livramento agora, para que Deus restaure a vida de cada um filho nosso. Nenhuma lágrima de mãe é desperdiçada, como eu falei. Vamos lá para 1 Samuel 27, 28. 1 Samuel 27, 28. Vamos agora entender como foi que Ana recebeu o milagre. 1 Samuel 27, 28. Quem gostaria de ler, fique à vontade. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue, e adoraram ali ao Senhor. Está vendo que fidelidade? Ana foi fiel a Deus. O anseio de Ana, o desejo de Ana, a bênção que ela queria alcançar, a igreja, mães, era o filho, mas ela foi além. Era um desejo que ela tinha de ser mãe, mas ao Deus conceder um milagre, ela passou esse milagre para frente. Ela permitiu, ela cumpriu a promessa dela e o voto que ela fez. E Samuel, esse era o nome dele, foi servir ao nosso Deus. O menino nasceu, o nome dele é Samuel, que significa pedido de Deus. Olha que lindo. Ela pediu, e quando esse menino veio, ela colocou o nome de Samuel, que significa pedido de Deus. Que privilégio essa mulher teve. Que mulher honrada, que mulher abençoada. Ela foi privilegiada, porque ela orou, Deus o abençoou, e ela cumpriu a missão dela, passando o filho para servir ao nosso Deus. Ela cumpriu o voto, entregou Samuel a servir no templo, ainda pequenino. E um detalhe, igreja. Quando Ana entregou Samuel para servir ao templo, ele tinha acabado de desmamar. Quando a criança desmama, ela estava muito crescida? Não, ele ainda estava pequenininho. Quantas mães estariam dispostas a fazer isso? Quantas mães? Você não tem filho, você roga a Deus para um milagre, para ter um filho, e quando esse filho nasce, você entrega ele. Ele não é mais teu. Ele não é mais teu, ele deixou de ser teu. Ele passou a ser único exclusivamente do nosso Deus. Ela só tinha um, e ela foi fiel. O nome disso é fidelidade.
fácil abrir mão? Quem está dizendo isso aí no coraçãozinho que é fácil? Não é. Mas Ana sabia. O melhor lugar para o filho de Ana era estar no braço de Deus. Eu ouvi outro dia uma reportagem, rapidamente aqui, em que um pai tinha dito que ele preferia que o filho dele fosse tudo, menos cristão. Ele permitia até que o filho dele fosse homossexual, mas ele não queria que o filho dele servisse a Deus. Mães, não tem lugar melhor do que nos pés de Deus. Incentive, permita, ore a Deus para que os filhos de vocês cresçam na presença de Deus, porque o melhor lugar do mundo é estar na presença de Deus. Hoje talvez o maior desafio das mães seja confiar os filhos à mão do Senhor. Muitas mães não gostam. No mundo tão difícil e seguro, com tantos ataques de fé e a família, melhor decisão ainda é: Senhor, meus filhos são teus. A melhor decisão que vocês possam tomar esta noite e de hoje em diante é entregar os seus filhos na mão de Deus. Vamos para Samuel 2, 18, 21. 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 21. 18 e 21. Pode ler, irmã Dácia, por favor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfod de linho, e sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe trazia quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entremente, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Obrigada, irmão. Aqui conta que, como eu falei anteriormente, Deus honrou a Ana. Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas. Ele foi um dos maiores evangelizadores da palavra de Deus. Um dos maiores. Aí você pergunta: e Ana? Ana ficou sozinha? Ela orou tanto ao nosso Deus? Não, igreja, ela não ficou sozinha. Deus lhe deu outros filhos. Deus recompensa mães que vivem pela fé, assim como ela honrou Ana. Deus recompensa cada lágrima. Deus recompensa cada entrega. Deus recompensa cada joelho dobrado. Deus recompensa cada petição, assim como ele honrou Ana. Deus Samuel foi servir ao nosso Deus, se tornou um dos maiores profetas existentes na história. Mas ele não deixou Ana sozinha. Ele deu outros filhos a Ana. Mães que oram, que semeiam no coração dos filhos valores do céu. Mães que mesmo cansada continuam crescendo. Mães, não deixem de orar pelos filhos de vocês. Não deixem de pedir a Deus pelos filhos de vocês. Não deixem de entregar a Deus os filhos de vocês. Não deixem de jejuar pelos filhos de vocês. Nós estamos vivendo num mundo em que cada dia as coisas vão mudando, as coisas vão ficando mais difíceis. Os nossos jovens estão cheios de vontade, os nossos filhos estão cheios de vontade. Então não vamos parar de orar pelos nossos filhos, não vamos parar de entregar os nossos filhos. E saibam que cada oração sua Deus vai honrar. Cada confiança em Deus vai honrar. Cada fé plantada no coração de vocês, o nosso Deus vai orar. Conclusão: mãe, talvez você esteja cansada. Talvez seu filho esteja longe de vocês, não esteja pertinho de vocês. Talvez você ainda esteja esperando um milagre acontecer na vida de vocês. Continua esperando, continua confiando, continua entregando, porque o nosso Deus, ele vai honrar. No momento dele, ele vai honrar. Mas hoje, Deus quer lembrar cada um de vocês, mães. Ele vê suas lágrimas. Ele não deixa passar em branco. Cada lágrima que
nosso Deus. Ele ouve cada oração de vocês. Muitas vezes você pode falar assim, mas eu não sei orar, eu não sou cristã. Sabe o que é orar? É falar com o nosso Deus, porque Ele é nosso melhor amigo. E Ele quer ouvir a nossa oração do nosso coração. Ele quer sinceridade. Ele não quer que a gente ore de maneira que a gente não saiba, de maneira espetacular. Ele quer ouvir o nosso coração, porque Ele sonda o nosso coração. Ele também honra cada entrega, cada sacrifício, cada entrega, assim como Ele honrou Diana, Ele vai honrar cada uma entrega nossa. Seja uma mãe como Ana, mães, uma mulher de oração, fé e entrega. Vamos clamar mais para os nossos filhos. Vamos pedir ao nosso Deus para estar acalentando eles e cuidando deles, ensinando eles no caminho que devem andar. Essas crianças, elas ainda estão pequenas, talvez não saibam muito o que eles querem do futuro dele. A palavra de Deus diz que nós devemos entregar nossos filhos desde pequenininho na presença de Deus, é nosso Deus, para que quando eles crescerem, eles vão continuar andando no caminho de Deus. Nessa noite, que o nosso Deus possa estar honrando cada choro, cada lágrima, cada entrega. Que vocês sejam mães como Anas, mães que entregam, mães confiantes, aquela mãe que rasga o coração ao nosso Deus. E saiba que Deus vai honrar cada oração e cada pedido de vocês. Não existe aqui na terra uma pessoa, um ser mais amado do que as mães. Que o nosso Deus nessa noite possa derramar chuva de bênção na vida de vocês. E que vocês possam entregar a vida de vocês e a vida dos seus filhos ao nosso Deus. E saiba que Ele é um Deus longânimo, poderoso, fiel, justo e cheio de amor. Que nessa noite o Santo e bom Espírito do nosso Deus possa derramar a bênção sem medida na vida de vocês. Vamos caminhar na presença de Deus, porque não tem melhor lugar. Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Vamos louvar o nosso Deus agora.